Boa noite. Ele é um gênero da nossa música popular e instrumental que surgiu no Rio de Janeiro, em meados do século XIX. Estamos falando do chorinho, considerado a primeira música urbana tipicamente brasileira. Ao longo dos anos, ele se transformou em um dos gêneros mais prestigiados da nossa música popular. Dos salões e bailes do Império, o chorinho tomou as ruas do país e hoje representa uma das nossas mais importantes e ricas tradições musicais. Este ano, o Brasil comemora os 130 anos de existência do chorinho, como um dos principais gêneros musicais do país. São milhares de discos gravados e centenas de chorões que marcaram presença na vida brasileira. Além de ser um gênero musical rico e complexo, o chorinho também é um fenômeno artístico, histórico e social. Mas como será que ele chegou ao nosso país? E como preservá-lo para as futuras gerações? Para refletir sobre os 130 anos de existência do chorinho, a Opinião Pernambuco de hoje traz para o debate o músico bandolinista Rafael Marques, representante da nova geração do choro, o flautista e compositor José Arimateia e o radialista e pesquisador da cultura popular Maurício Barnazulfo. Durante o programa, vamos contar também com a participação do grupo de choro Osmar Ferreira e seu regional. Boa noite, sejam bem-vindos ao Opinião Pernambuco. E aí, pessoal, vamos fazer uma roda de choro aqui? Vamos lá. Conversando sobre o choro. Claro. Como é esse fenômeno do choro? Como é que ele chegou até agora? A sua popularidade? Como é que a gente consegue justificar que o choro chega até hoje, tendo tantas dificuldades que a gente vai conversar sobre elas? Rafa? Zé, eu acho que o choro ele tem uma força própria assim de ser considerado uma música genuinamente brasileira, né? E dentro da academia mesmo, do conservatório ou universidades, a gente passa por ele, né? Basicamente o estudo da música formal ou informal é música clássica, mas na música popular você não tem como não passar pelo choro. E sendo assim, eu acho que ele consegue se manter vivo. Lógico que existem várias outras vertentes. Eu acho que essa é a principal e a mais forte. Que é que dentro hoje você vai estudar música popular brasileira, você não tem como não passar pelo choro. Por exemplo, mesmo que você queira tocar Caetano Veloso, você vai encontrar aí um choro, o Sampa, né? Quase todos os compositores da música brasileira conversaram, flertaram com o choro. José Arimateia, você que é um grande defensor, tem feito um trabalho aqui no nosso estado com aquela turnê que você fazia com o choro pelas cidades, assisti você em Olinda, né? Como é que chamava o seu evento? O Circuito Pernambucano de Choro. Exatamente, o Circuito Pernambucano de Choro. E também tinha o Circuito Recife do Choro, que eram dois eventos separados. A gente pode falar de uma evolução do choro ao longo dos anos? Podemos, sim. A evolução do choro, porque quando foi o início do choro, os acordes, primeiro, vamos falar do acompanhamento, eram os acordes chamados camisões, né? Aqueles acordes simples. E hoje, 130 anos depois, a transformação dos acordes em dissonâncias mais aperfeiçoadas, isso já vem numa evolução crescente até os dias de hoje. Quer dizer, então, o choro vem sempre evoluindo. E com a geração nova, com novos fraseados, porque o fraseado do choro, por ser uma música de difícil execução, e a música, como o Rafael falou, que deu início à música popular brasileira, né? Assim, o primeiro movimento popular foi o choro, porque era uma música tipicamente regional do Rio, no caso, que se expande em todo o Brasil. E
A evolução do choro até o dia de hoje vem a partir daí com novas gerações se turmando, novas frases, a turma procurando se aperfeiçoar para executar as frases do choro, que não é muito fácil. Aí desperta o interesse dos jovens, né? Quando o jovem entra no choro, na roda de choro, ele vê uma coisa que chama a atenção, ele vai para casa estudar para se enquadrar no sistema do que é o gênero choro, né? Que o choro é um gênero, onde tem vários ritmos, tem a polca, tem a valsa, tem o valsa. Aqui a gente até inclui baião, né, na roda de choro também. Exatamente. Maurício Barazufo, você é pesquisador, 130 anos, é muita história. Do início e quais os ciclos que você apontaria assim que o choro foi galgando patamares para chegar hoje a ser uma música popular brasileira da maior importância para a música do nosso país? José Mário, eu coloco nesse caminho do choro os elementos históricos que levaram o choro a se tornar um gênero musical tipicamente urbano e um gênero musical brasileiro consolidado com muita excelência, com muito requinte, porque o surgimento do choro ele está ligado diretamente, isso no contexto histórico, à chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808. Então, com essa família real portuguesa, com a corte, chegaram ao Brasil os instrumentos europeus, como o violão, o cavaquinho, o piano, o clarinete, outros instrumentos. E também os instrumentistas, que executavam esses instrumentos. Também com a corte portuguesa, com a família real portuguesa, chegou ao Brasil a música que animava as danças de salão, as danças da elite europeia. E esses gêneros musicais, juntamente com a própria questão política da época, a situação em que o Brasil já estava deixando, estava saindo da escravidão, o processo de fim da escravatura, sendo abolida aqui no Brasil por volta de 1850, isso com leis como a Lei Eusébio de Queiroz. E outro ponto importante no quesito do choro ligado à história do Brasil está quando o Rio de Janeiro, em 1815, ele passou a ser capital do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e o Rio de Janeiro passou por uma modificação, uma revolução urbana e cultural muito forte. E tudo isso propiciou a reforma urbana e cultural, a chegada da família real em 1808, os gêneros musicais, os instrumentistas, os gêneros musicais, como eu já falei, os instrumentistas e também as danças de salão. Tudo isso propiciou o acontecimento do nascedouro do choro no Rio de Janeiro. E isso se fortaleceu a partir do momento que os músicos de então, eles começaram a tocar, começaram a executar essas músicas oriundas de Portugal, em conjunto com ritmos já existentes aqui no Brasil, ritmos de origem africana, como o lundu e o batuque. Então, especificamente, o choro ele tem como essas origens estilísticas, esses gêneros europeus, trazidos a partir da corte imperial, com os ritmos africanos, de origem africanas, à base de percussão, como o lundu e o batuque, e outros gêneros que poderiam ser acrescentados, mas mais especificamente o lundu e o batuque. Então, o choro ele passou a ser, nesse período de nascedouro, a forma, a maneira ou o recurso como os músicos daquela época, o músico popular daquela época, ele passou a executar essas músicas.
Então, esse recurso que ele utilizava, cheio de improvisações, aquela capacidade de criação do músico, então essas improvisações, esse embelezamento que o músico dava a esses gêneros vindos da Europa, isso foi se condensando, foi tomando corpo, foi se afeiçoando a uma brasilidade carioca tão forte que se afastou, começou a se afastar completamente dos gêneros europeus. E foi se formalizando de uma maneira tal que se chegou ao choro, gênero musical, né? E isso se consolidando já em 1910, já encontrava-se o choro como gênero musical consolidado no cenário da música popular brasileira. Rafa, você como um representante da nova geração, diante dessa história tão rica, tão importante, né, essa evolução, a sua geração, como é que se comporta hoje em relação a esse passado e em relação ao futuro que você vê? Existem novas criações de arranjos, Existe. novas leituras do próprio choro, né? Legal, pergunta, Zé, obrigado. Também eu agradecer ao Maurício a aula, a pequena aula aí, que eu sou horrível de datas, mas é isso aí mesmo também. E, bem, hoje o choro, assim, a minha experiência com o choro que eu posso falar, né? Eu acho que para manter o choro vivo, um dos principais recursos, ainda pegando aquela sua primeira pergunta, é a formação de público. A gente tem que ter escola dando aula de choro. As cidades que têm escolas dando aula de choro, a gente vê mais gente indo ao choro que acontece nos bares, porque a turma passa a conhecer, gosta de tocar um instrumento. Quando vai para o bar, as músicas que estão sendo tocadas eles conhecem, né? E isso cria interesse nas pessoas. Rio de Janeiro tem a Escola Portátil, tem a Casa do Choro. Brasília tem o Clube do Choro, né? Tem a Escola Rafael Rabelo, que são lugares que criam, que formam alunos, não que sejam profissionais da música, não venham a ser profissionais da música um dia, mas que vão ser apreciadores do estilo, né? E eu, ano passado, eu fiz esse circuito com o meu último disco, que é um trabalho solo. Eu fiz Casa do Choro, eu fiz uma casa em Belo Horizonte também, que tem um movimento de choro legal também, que eu chamo... Casa do Choro é em Brasília, né? A Casa do Choro é no Rio de Janeiro. Mas tem um em Brasília também. Clube do Choro é em Brasília. Clube do Choro. Fiz também o Clube do Choro e fiz uma casa em Minas Gerais. Fiz esse circuito tradicional de choro. Uma das coisas que eu acho importante, principalmente, é essa, é a formação mesmo em escolas, sabe? Escola de música, ensinar choro, não só música erudita. E outra é tentar aproximar o choro do que está acontecendo musicalmente na cena, né? Trazer o choro para com uma visão contemporânea, lógico que sem esquecer a tradição, sem passar por cima da tradição. Eu mesmo toco muita coisa de Pixinguinha, muita coisa de Jacó, mas quando eu vou gravar um disco, eu procuro gravar as minhas coisas e dar uma interpretação da minha palavra, né, ali, lógico que transmitida em notas do que eu vivo, né, do choro, sem esquecer de toda essa minha raiz aí que eu estudei, de Pixinguinha, de Jacó. Mas eu procuro nos arranjos ser contemporâneo, não ser o que eu ouvi, sabe? Procuro ser o que eu sinto. Uma nova leitura. Zé Arimateia, eu tenho uma pergunta para você sobre essa coisa de novas leituras, mas agora vamos ilustrar isso com muita propriedade com a apresentação do grupo de choro do nosso Osmar Ferreira e seu regional. Vamos ouvir um número deles, depois vamos para o intervalo e voltamos para continuar essa conversa muito rica sobre o choro brasileiro.
Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. Os 130 anos de existência do chorinho e o futuro desse gênero de nossa música são os assuntos discutidos hoje no nosso programa. Participam o músico bandolinista Rafa Marques, representante da nova geração do choro, o flautista e compositor José Arimateia e o radialista e pesquisador da cultura popular Maurício Basanulfo. Zé Arimateia, tantas leituras feitas pelo choro, né? Altamiro Carrilho já leu os clássicos, né? Tem um disco que é forte, né? 2 discos. 2 discos só com os clássicos. Clássicos em choro. As músicas eruditas em ritmo de choro. Recentemente, Rafa me ajudou aqui nos instrumentistas, os Beatles. Os Beatles. Então, há possibilidade de leitura, né? De leituras. Você estaria numa geração intermediária entre o que o nosso pesquisador colocou aqui, né? Lá Pixinguinha, Ataúfo Alves, etc, etc, etc. Né? Isso. E agora o nosso Rafa, que já quer ver uma nova leitura. Qual é a sua leitura do choro como ritmo importante da música popular brasileira? Ele já diz tudo, o choro já diz tudo, porque do choro saiu o samba, o ritmo do samba, né? Quer dizer, o choro veio antecipa-se ao samba. Foi o berço. A tudo. O choro é o berço de tudo que se produziu de música popular aqui no Brasil. É o choro, é o berço. Antes do choro, como ele falou, o Henrique Mesquita, ele fazia os batuques, né? Os batuques. Começou com os lunduns, que era a música do negro da senzala, e os batuques. E Joaquim Antônio da Silva Calado, participando dessas rodas de batuque, de lunduns, ele acendeu a luz e colocou aqueles 2 ritmos, a fusão dos 2 ritmos no choro do pandeiro. Aí criou o choro. E daí então veio todo esse pool de música, de ritmo, a partir do choro. Então, o que se produz de samba, frevo já veio depois do choro também, porque tudo isso também se dá, viu Zé? Origem nas bandas de músicas, que na época as cidades interioranas aqui no Brasil inteiro, né, quando veio o cultivo da cana-de-açúcar, tinha uma banda de música nas usinas, assim, em vários lugares, que o músico de sopro é que deu esse boom inicial do choro. É tanto que Joaquim Antônio Calado era o flautista da orquestra da corte. Joaquim Antônio da Silva Calado, flautista. E o choro veio entrar assim, o violão como solista, com João Pernambuco, que pouca gente fala disso, não é? João Pernambuco. O violão era só instrumento de acompanhamento. João Pernambuco já compôs para o instrumento. E hoje não tem no planeta Terra nenhum violonista, concertista que não toque uma peça de João Pernambuco. Certo. O nosso matuto aqui de Jatobá, né? E o cavaquinho já veio bem depois como solista também, né? Mas o primeiro instrumento solista do choro foi a flauta. A flauta. E lá veio vários flautistas assim. Veio o Patápio Silva, que foi logo após o Antônio da Silva Calado. Aí veio o Viriato, para poder entrar o piano de Nazaré, que já havia fazendo o tango brasileiro, né? Que é diferente do tango argentino. E as vertentes são parecidas, mas são diferentes. E daí veio Chiquinho Gonzaga, né? Também fazendo os batuques ou os lunduns. É tanto que no primeiro choro brasileiro, que chama-se Flor Amorosa, do Joaquim Antônio Calado, que posteriormente Catu da Paixão Cearense colocou letra, né? A terceira parte ele ainda vem com a levada do batuque. Bem machichado. É bem machichada a terceira parte. Ainda tem assim, mas a primeira e a segunda parte já foi um ritmo totalmente criado, genuinamente por Joaquim Antônio da Silva Calado. E até os dias de hoje a gente vem nessa vertente. A leitura que eu faço, porque eu já sou considerado um veterano da turma jovem, né?
Eu que me influenciou muito a entrar no choro foi o nobre flautista Altamiro Carrilho. Eu, quando criança, eu já estudava música na Assembleia de Deus lá em Abre Lima, e meu primeiro instrumento incrível foi tuba, aquela. E depois, posteriormente, mudei para trombone, saxofone e flautista. Mas o que me influenciou no choro foi um programa que tem aqui no Recife, chamado Manhã da Saudade, na Rádio Tamandaré. Eu escutava aquele programa todo dia de manhã. E eu escutava o flautista tocando, eu achava belíssimo. Eu, como criança, pronto, isso aí entrou na minha veia e até hoje. Que maravilha. Meu caro Maurício Barnazufo, como é que você coloca Pernambuco nessa história do choro brasileiro? Pernambuco... Desculpe, o nosso Zé Arimatea já trouxe o sócio João Pernambuco, né? Exatamente. Como é que você coloca Pernambuco nessa história toda? Nós tivemos, além do João Pernambuco, nós podemos citar também um músico, cachimbinho, clarinetista, exímio, tocava outros instrumentos e participou desse processo inicial do choro. Outro músico, Luperce Miranda, já na década de 20 em diante, bandolinista, tocava também outros instrumentos e tem papel importante, né, na história do choro. O maestro Severino Araújo, também, e compôs inclusive o choro, um dos choros belíssimos que ele compôs, Espinha de Bacalhau, com aquela orquestra maravilhosa do mestre Severino Araújo, e participou. O próprio Capiba, o Lourenço da Fonseca Barbosa, maestro Nelson Ferreira e outros nomes, tanto do começo do século passado, do meado do século passado, que participaram ativamente, compuseram, tocaram muito choro, e os mais atuais, os mais contemporâneos, como o nobre José de Arimateia, você tem o Maurício Cavalcante, nós temos hoje um patrimônio do choro, o Xoxo, uma figura importantíssima do choro, não só pernambucano, mas do choro brasileiro, o Canhoto da Paraíba, muitos anos praticamente vivendo aqui em Pernambuco. Então são inúmeros personagens, o maestro Marcos César, então são inúmeros personagens que fortificaram a história do choro em todos esses mais de 130 anos. Mas eu queria fazer uma referência aqui, pegando carona no maestro José de Arimateia, ao flautista Joaquim Calado, porque considera-se o Joaquim Calado como o pai do choro, Quando ele começou, na verdade ele foi o pioneiro a formar os grupos de choro, já por volta de 1870. E realmente, entre os nomes que tocaram com o Joaquim Calado, na formação do Choro do Calado, o primeiro grupo de choro, nós temos o Viriato Figueira, amigo e aluno do Joaquim Calado, e a maestrina Chiquinha Gonzaga. E, por sinal, a primeira chorona, a primeira compositora de choro, e já naquela época colocando o piano para tocar choro. Então, esse o grupo, o núcleo do grupo do Calado. Mas como ele era professor de flauta do Conservatório Imperial, conhecimento total de música e conhecimento entre os muitos músicos da época, então o próprio João Pernambuco, o Ernesto Nazaré, o maestro Anacleto de Medeiros, que era maestro da banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e responsável lá na Casa Edson, a partir de 1902, quando começou as gravações fonográficas aqui no Brasil, foi o regente, o primeiro regente a gravar as músicas ligadas ao gênero choro. Então tem todo esse potencial, até nós chegarmos ao Pixinguinha, ao Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha, que foi o herdeiro desse grupo pioneiro, no caso Joaquim Calado,
a Chiquinha Gonzaga, o Ernesto Nazaré, o Anacleto de Medeiros. E o Pixinguinha, a partir do começo do século passado, ele foi a figura que consolidou o choro como gênero musical. E se tornou, a partir de então, o maior compositor de choro, né, da história da música popular brasileira. Essa é uma história muito bonita que está sendo desafiada a continuar para frente, né? Para a gente ilustrar bem isso, nós estamos numa roda de choro. Vamos chamar mais uma vez o grupo de choro de Osmar Ferreira e seu regional com mais um número musical dentro do Opinião Pernambuco. Estamos de volta nessa roda de choro. Importante para nós já vimos aqui numa síntese muito rica, colocada por Barazufo, né? Da história do choro. Essa é uma história forte, mas agora são os desafios. Você que lutou com o circuito pernambucano de choro e outras coisas, parou. Parou por quê? Dificuldades? Dificuldades, assim, a aprovação dos projetos, porque a gente depende do poder público para realizar um evento daquela grandiosidade, né? As empresas privadas não abraçam o choro como deveria, né? Influenciar como é que eu posso dizer? Sim, as empresas porque não tem acesso à grande mídia também, né? O choro não está na mídia, ninguém vai se interessar a apoiar um negócio que não está na mídia. Então a gente depende do poder público na aprovação dos projetos para realizar um evento daquela grandeza. Realizamos 4 versões do Circuito Pernambucano de Choro, que foram na cidade de Goiânia, Igaraçu, Olinda, Pesqueira e Vicência. E agora vamos aguardar, né, Zé, para ver se... Porque isso é que dá o fomento aos músicos de choro. Os novos chorões estão chegando a ter onde apresentar suas novas músicas e criar público, formar público. Essa é uma história bonita, mas que continua tendo desafios. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos dentro de instantes com o bloco final do programa de hoje, do Opinião Pernambuco. Até já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Os 130 anos de existência do Chorinho é o tema que está sendo discutido hoje no nosso programa. Participam o músico bandolinista Rafa Marques, representante da nova geração do choro, o flautista e compositor José Arimateia e o radialista e pesquisador da cultura popular Maurício Barnazufo. Eu gostaria de dedicar este último bloco a gente combater as causas que estão dificultando uma música tão importante para o repertório da música popular brasileira a continuar alcançando as grandes massas, se não as grandes massas, pelo menos um público significativo. Eu acho que, na minha opinião, Recife está um pouco abaixo do que Brasília já faz, né? Casa de choro. Uhum. A gente tem aqui algumas casas de forró, Rio de Janeiro tem casa de choro, como você falou. As dificuldades principais, qual é a luta que tem que se travar para que o choro saia? Pode começar. Posso começar, que eu acho que é legal. Como eu estava dizendo, Rio de Janeiro e Brasília tem escola e forma público. E aqui em Recife, eu acho que, em Recife não, no Brasil todo, a gente precisa entender que o choro, se não fosse o Estado ou o município, se não houvesse apoio de fundo de cultura, o choro não estaria onde está hoje, estaria bem menos. O choro hoje, ele tem um circuito. Se você sentar e procurar, você vai encontrar festival no Ceará, vai encontrar festival em São Paulo, no interior de São Paulo. O choro tem onde escoar. E geralmente são casas que têm patrocínios, né, de municipais ou estaduais, ou patrocínios da Petrobras, ou, por exemplo, a Casa do Choro, que tinha, né? E esses espaços, esses equipamentos de cultura estão perdendo esses patrocínios. Estão perdendo. Isso é um desastre. Isso assim, é uma catástrofe mesmo, porque é onde o choro pode ser escoado. São festivais como o de Arimateia, que podem começar a não existir mais. O de Arimateia tem alguns anos que já não é aprovado, mas só que a prefeitura, o Estado aqui continua aprovando outros. Menores, né? Mas pelo menos ainda existe festivais de choro. O Recife Carioso, a gente comentou até em uma que também faz tempo, né? O Choro na Aurora, Encontro de Bandolins e Violões, de Marco César. Existe. E eu tive uma experiência agora de independente, né? O último disco que eu gravei, segundo semestre de 2016, eu trabalhei com ele de forma independente, sem incentivo cultural nenhum, sem botar edital de nada. E eu vi que é praticamente impossível. Eu tive que associar com outras atividades que eu faço. A minha esposa é musicista também, é cantora, o nome dela é Isadora Mello. E a gente tentou fazer um circuito junto. Eu fazia um show meu de choro, eu montava a banda lá na cidade, não dava para caminhar com um grupo daqui, perto de um show dela, que eu toco com ela também, e perto de um show do Cordel do Fogo Encantado, que é uma banda que ela faz parte. Então, se não fosse isso, a gente não conseguia viabilizar. Sair de Recife a fazer um show no Rio de Janeiro, um show só não dá de choro. A gente tem que passar pelo menos um tempo para poder se capitalizar e procurar casa de gente. Então, se não tem apoio, fica difícil de você manter a coisa. E como a gente já conversou, a massa, a mídia de massa não está interessada em oferecer uma música mais requintada, né? Que desperte raciocínio até às vezes. A música de hoje é aquela música que só que o cara escuta logo da primeira vez, aquela pancada, a letra, sabe, que você ouviu e entendeu logo de primeira e que não tem nada para dizer, na verdade não tem nem o que entender, né? É só... Então a mídia de massa está interessada nisso, né? Não está interessada em desenvolver até educação mesmo, isso é cultura, ou sustentar culturalmente um ritmo. Zé Arimateia, e você? Como é que você vai escapando dessa dificuldade? Atualmente eu estou só aguardando o andar da carruagem, como diz a história, né? Eu estou aguardando Futura encerrar as inscrições, a gente vê se ele aprova o circuito pernambucano novamente para a gente fazer isso. E no mais, eu estou fazendo uma roda de choro lá na minha residência, lá em Abreu Lima, com os meninos lá que tocam cavaquinho nos grupos pagodes. A gente sempre no domingo à tarde a gente se reúne. Mas é pouquinha gente, 4, 5 assim, para manter, né, o interesse pela nova geração
Ali. Isso é na cidade de Abreu Lima, isso eu estou falando é aqui perto, eu não moro aqui, eu moro em Abreu Lima. E lá eu tenho uma área lá em casa que eu dou aula de música para o pessoal e os meninos que tocam, a gente faz uma oficinazinha no domingo à tarde. Não é? Já é um berço para o choro não morrer. Isso. Mas veja, Barazufo, o choro nasce em berço esplêndido, né? Nasce nos salões do Império, né? Alcança as ruas, vira popular, tudo. E qual a perspectiva, com base nessa história que você vê hoje, a história contemporânea do choro? Eu acho que seria importante que nós voltássemos ao passado, quando os músicos, como o José de Arimateia vem fazendo lá em Abreu Lima, na casa dele, quando os músicos se reuniam lá nos quintais, né, dos subúrbios carioca, lá nas casas da Cidade Nova, para tocar de ouvido, trocar ideias. E daí foi que surgiu o choro e outros gêneros, como o samba. E trazendo isso para o dia atual, quero também pegar carona do que o Rafael falou, é que as rádios, as emissoras de rádio, as emissoras de televisão, mesmo sendo as emissoras não educativas, como é o caso aqui da TV universitária, mas que se houvesse a possibilidade de que a cultura popular brasileira, o folclore brasileiro, os artistas que compõem, que desenvolvem, que fomentam essa cultura popular, que eles tivessem espaço. Eu não tenho nada contra o que é descartável, apesar que eu vejo nisso uma coisa muito grave, porque tira, principalmente da juventude, a oportunidade de evoluir culturalmente. E culturalmente, diante de uma linguagem cultural ou folclórica que está no sangue, que está no DNA desse povo, principalmente do povo periférico. Por exemplo, onde é que surgiram os blocos carnavalescos do Recife? Onde é que surgiram as escolas de samba? Os outros foguetes populares, os que ainda estão resistindo, por exemplo, o cavalo marinho, né? Nos subúrbios, na zona da mata, ou seja, no meio do povão. Então, esse processo de definhamento, por falta de compromisso, de interesse, e o interesse só no descartável, isso é muito grave. E nós temos que repaginar toda essa situação contemporânea, porque um dos fatores de aumento da violência urbana, dessa convulsão social, está exatamente na ignorância. E eu acho que um recurso barato que o próprio governo, seja nas 3 esferas, teria, seria exatamente esse. Investir maciçamente para que essas camadas da juventude contemporânea tivessem acesso a toda essa gama de informação cultural. Então, isso é muito grave, né? E fica muito mais grave quando nós temos, numa conjuntura política atual, um governo que não tem nem o Ministério da Cultura, né? E que o Ministério da Educação ele vem passando por um processo de atrofiamento altamente absurdo. Então, isso é muito grave. Porém, as figuras relevantes na sobrevivência de vários gêneros, de vários elementos culturais da nossa sociedade, do nosso povo, devem continuar de cabeça erguida com essa batalha, como é o caso de José de Arimateia, como é o caso do Rafa e de muitos outros representantes da cultura popular brasileira. Você com os seus programas, a TV universitária com esse compromisso de formar o cidadão brasileiro por intermédio da cultura e da educação, e muitos outros atores, radialistas, músicos, brincantes, presidentes de agremiação, né, de cabeça erguida e lutar de forma incansável para a manutenção da nossa riquíssima cultura popular brasileira, que talvez aí esteja um dos elementos para o sustentáculo de que o Brasil possa continuar como um país livre, independente e rico em cultura popular. Estamos nos aproximando do final do programa, mas vamos ainda a mais um número do grupo de choro de Osmar Ferreira e seu regional.
Bom, gente, agradecemos a presença de vocês. Obrigado, Rafa. Obrigado, Zé. Pela sua presença. Obrigado a Zé Arimateia. Eu que agradeço. Obrigado a você, Maurício, Obrigado a todos. pela aula que nos deu a nós todos, não é verdade? Verdade. Que agradeço a gentileza. E vamos continuar nessa batalha. Ao mesmo tempo que agradecemos a vocês que estão em casa acompanhando o nosso programa. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Obrigado a vocês, nossos convidados.